A sua responsabilidade como médico, ela é solidária ou subsidiária? Se inscreva no canal antes e vamos em frente. Ativa o sininho, me ajuda que eu te ajudo, querido, querida. Seguinte, essa é uma questão que é altamente complexa. Vocês não têm noção que isso existe na vida de vocês todos os dias e a gente precisa discutir porque a probabilidade de ter problema em decorrência disso é altíssima. Então, primeiro, a responsabilidade solidária ou ela deriva de lei ou ela tem tipificação no teu contrato social, tá? Ou em algum pacto que você fez com alguém escrito. Tá? Ela nunca é presumida, perfeito? Isso tem que ficar claro, porque eu vejo bastante médico advogado aí pensando que há a presunção, né? A gente chama de juris tantum, de solidariedade passiva. O que é isso? Eu vou explicar agora. Supondo que você é médico, que você tem um amigo que é teu sócio ali, né? O teu sócio, sendo amigo ou não, e ele foi dar plantão numa cidade aqui da região, ou aqui mesmo, matou ali um paciente por negligência, estava trabalhando alcoolizado, né? Um absurdo. E a tua empresa vai ser processada por isso. Porque quando ele termina o plantão, ele dá uma nota fiscal da empresa. E aí o advogado pesquisou, viu que ele é sócio dessa empresa e vai processar ele e a empresa ou só a empresa. Tá bom? Supondo que essa empresa seja condenada em 100, 200, 500 mil reais, tá? Inclusive eu vou fazer um vídeo de valores de condenação de dano moral por erro médico depois. Mas esse seu amigo não tem patrimônio ou dinheiro suficiente para pagar a condenação. A responsabilidade dos sócios em âmbito de sociedade médica é solidária. Por quê? Porque o Código Civil assim preconiza e, na maioria dos contratos, está escrito isso. Tá? Olha que interessante, está escrito. E aí eu, que estou aqui em casa dormindo, tranquilo, vou acordar um dia, vou ver que foi bloqueado o dinheiro da minha conta, ou que o meu carro está penhorado, ou bloqueado, ou o meu terreno, que eu tenho um terreno ali na Zona Sul, também foi penhorado. Por quê? Porque a responsabilidade é solidária e, sendo solidária, o credor, né, o exequente, ele pode se valer do seu crédito no patrimônio de qualquer pessoa, tendo ele um vínculo com o causador do dano, ele é obrigado a pagar. Então, a partir de agora, com esse vídeo, o que você vai saber? Você nunca mais vai confiar em qualquer um para ser teu sócio, porque se esse cara não tem patrimônio e comete um erro médico, ele vai ter que indenizar, ele não tendo, você que vai. Mas e aí, Omael? Aí depois você vai se virar em grau de direito de regresso para receber dele. Se ele não tem patrimônio, você faz uma novena, vai na igreja, pede. Não sei o que você vai fazer, se você vai receber. Eu sei que você vai pagar. Receber é problema teu, entendeu? Isso é responsabilidade solidária. Então, por exemplo, quando você atende em âmbito público, a prestação de serviço da saúde é subministrada pelo fim comum, então eu quero dizer que tem responsabilidade solidária o prestador, que é o médico direto, e o Estado. Não interessa se é o município, o Estado ou a União. E isso é responsabilidade solidária. Aconteceu um problema no hospital público, eu vou processar quem? O médico e o Estado. Quem vai me indenizar? Eles vão dividir o valor da indenização artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, se o Estado tiver que indenizar, ele depois pode cobrar do médico, porque a responsabilidade é solidária e o Estado não pode ter prejuízo em decorrência de ato falho do médico, tá? Mas e a subsidiária, Maria? A subsidiária, como o próprio nome diz, eu preciso exaurir determinada circunstância, como, por exemplo, o patrimônio de uma sociedade, para depois avançar no do sócio. Como o próprio nome diz, ela é ela vem depois.
A regra é a solidária, apesar de ter que estar prevista em lei ou contrato. A exceção é a subsidiária. E, Amália, eu posso me precaver disso? Sim, você pode trabalhar isso no seu contrato social, mas vai depender se a tua empresa é sociedade simples ou limitada, vai depender da tua atividade. A radiologia pode ser de um jeito, a reumato de outra, e eu falo essas especialidades apenas a título de exemplo. Tá? Eu estou trabalhando aqui com diagnóstico e clínica, com cirurgia e clínica, entendeu? A GO é outra história, e aí a gente tem que fazer um vídeo só trabalhando especialidades. Isso é legal. Então, você tem que trabalhar isso dentro do seu contrato, mas via de regra, tua responsabilidade é solidária. E agora a gente tem que ler aqui um artigo de lei importante, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, para você entender o caminho e o porquê da desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Grosso modo, é a oportunidade que o juiz fala assim, oh, não, essa empresa aqui você pode avançar direto no patrimônio dos sócios, porque essa empresa não tem possibilidade de te pagar. Mas quando isso ocorre? Olha o que fala o artigo 28. O juiz, então nós estamos falando que existe um processo já, né? Se é o juiz, existe um processo. Poderá desconsiderar a personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? A tua empresa ela tem vida própria. Por isso que ela tem um CNPJ, por isso que ela tem uma roupagem, uma estrutura jurídica, por isso que ela é sujeito de deveres e direitos na órbita do ordenamento jurídico. Tá bom? Você compra um carro em nome da sua empresa, um imóvel, negocia com fornecedores, tá? Inclusive a empresa existe para isso, para que você tenha mais segurança. A empresa não morre. Ela quebra, ela falha, mas ela não morre. Não. A pessoa física morre. Voltando. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, o que é em detrimento? Em prejuízo, né? Foi dado um prejuízo ao consumidor, houver, 2 pontos, vem comigo, abuso de direito. O que é abuso de direito? Um exemplo, você tem uma empresa médica e foi lá e comprou um carro de 1 milhão, né? Essa empresa precisa desse carro? Pode ser considerado um abuso de direito. Excesso de poder, infração da lei, interessante. E isso eu chamo a atenção, dê um check no vídeo do canal que se chama Médico Pode Ser MEI? Porque quando você é MEI, seu débil mental, você está infringindo a lei. Isso é contravenção penal. E se você está fazendo isso com uma empresa, pode ser desconsiderada a tua personalidade jurídica e pode ser avançado direto no teu patrimônio, tá? Então, você tem que pegar tudo que eu falo e ir fazendo vínculo, né? O direito não é algo fragmentado, ele é um todo indissociável, a gente só divide em ramo para facilitar o estudo e a aplicabilidade, mas não existe divisão, tá? Fato ou ato ilícito, erro médico, acabei de falar, foi cometido um erro médico. O que é um erro médico? Um ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Olha que interessante. Houve a violação do contrato social. Quando? Quando você se responsabiliza em administrar o negócio e não paga imposto, não paga fornecedor. Isso é violação do contrato social. Perfeito? A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica. Que interessante, então você fechou a empresa, você teve uma empresa durante X tempo, você fechou ela. E aí tem uma ação trabalhista do período que ela estava aberta. A empresa é condenada. Quem vai pagar? O primeiro que o juiz encontrar que era sócio dessa empresa. Ah, mas eu tinha só 90%. Se você tem patrimônio, você vai ser responsável e vai pagar o valor da condenação. Isso é responsabilidade solidária, é uma forma de facilitar o cumprimento do crédito do exequente, do credor e penalizar aquele que descumpre a lei, aquele que pratica ato ilícito, aquele que viola o contrato, aquele que pratica crime. Eu estou sempre falando aqui da questão do MEI.
Toma cuidado, hein, meu caro? Senão eu te vejo por aí nos corredores forenses. Até mais.